Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos da equipe do Visual Thinking na Prática e hoje a gente está aqui novamente para fazer um bate-papo e falar um pouquinho mais agora sobre a diferença das reuniões corporativas, usando a apresentação do PowerPoint e usando a ferramenta Visual Thinking. A gente está aqui com a Gisele e ela é mentora do curso do Visual Thinking na Prática e ela tem mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo. E nesses últimos anos, ela vem se dedicando mais para o universo ágil e para o visual thinking também. E ela vai nos ajudar a nos explicar os benefícios de trazer essa ferramenta que é super inovadora para dentro das reuniões e para a gente deixar um pouquinho de lado essa prática do PowerPoint que já está ficando um pouco para trás, né? Gi, tudo bem? Como é que tu Tudo tá? Como é que bem. tá nessa pandemia? A gente já vai se adaptando, né, ao novo cenário. No começo foi mais desafiador aqui, mas eu estava com a pequena, né? A filha nasceu em fevereiro e logo em março a gente já entrou nessa muvuca aí. Mas eu consegui me adaptar ao trabalho, adaptar aqui em casa um canto aqui só para home office e eu já estou conseguindo trabalhar tranquilamente aqui. As empresas hoje em dia elas estão pensando em usar o home office para a vida, né? Uma coisa que antes elas nem tinham pensado na possibilidade. Exatamente. Eu digo que a Né? pandemia praticamente jogou a gente, acho que uns 5, no mínimo uns 5 anos para frente em relação a modelos de trabalho, comunicação e interação entre as pessoas. Que a tecnologia, né, acabou tendo mais evidência na vida das pessoas. Eu estudo bastante também sobre isso. Outro tema que é a sociedade 5.0, então ele já Uhum. falava um pouco dessa tendência e parece que jogou a gente aí bem próximo ou tá na sociedade 5.0. Mas vamos lá. Mas diz sobre esse assunto que a gente vai falar. Eu queria entender essa questão do PowerPoint não ser mais tão efetivo quanto o Visual Thinking hoje em dia. Eu queria que tu conseguisse explicar um pouquinho para mim, explicar para quem está vendo também o porquê disso, por que não é tão efetivo mais. As reuniões com PowerPoint, com slide, elas já foram assim muito bem vistas, né, e utilizadas por todos. Só que hoje em dia a gente está num mundo conectado, permeado de tantas informações que elas não são mais atrativas como foram no passado. Então, muitas vezes você encontra slides poluídos, frases conectadas, assim, sem nenhuma interação ali direta com a informação. As pessoas ficam perdidas quando olham aquele PPT, enfim, algo que deveria ser como um apoio, acaba sendo tão poluído que atrapalha a retenção da informação e as pessoas prestarem atenção no que está sendo realmente dito. Basicamente, eu resumo o PPT e o slide como uma ferramenta que empurra a informação, porque é algo que está pronto, então ele empurra a informação para as pessoas. Quando empurra, automaticamente você pode criar uma certa barreira de quem está assistindo. Ela é necessária em alguns casos, por exemplo, quando você quer passar alguma informação pronta, por exemplo, vai ter uma informação do RH que precisa passar para a empresa inteira, algo novo de um benefício, então precisa passar a informação. Então, beleza, um PPT até pode ser usado e ali formatado de forma bonitinha, né, para que não seja só cheio de palavras, né, mas ele pode ser usado para passar a informação. Mas quando você precisa conectar com o público e precisa de interação, você tem que usar outras ferramentas, como por exemplo o Visual Think. Então, o PPT é só lembrar, né? Quando você está assistindo, muitas vezes você nem presta muita atenção, perde o fio da meada ali e acaba sendo bem prejudicial, porque você pode deixar alguma reunião importante, um assunto importante de lado, né? Então, estratégias, alinhamento de equipe, projetos novos, que é algo importante, deveria ser levado muito a sério. Às vezes, com uma apresentação ali, as pessoas não engajam, as pessoas não têm interesse em entender o que está acontecendo. Então, as apresentações, um slide, elas afastam o público, dependendo de como for usada, ela pode afastar sim. E, assim, a gente consegue trazer alguns exemplos também, como, por exemplo, o Steve Jobs, que é fundador da Apple, né? Ele desistiu de usar os slides, desistiu de usar essa ferramenta. Você sabia disso? Que ele simplesmente ele desistiu, né? Na época que ele estava lá na empresa, trabalhando. Foi um super empresário, né? Tinha várias reuniões no dia, chegava a ter 2 reuniões na semana com a mesma área, com diretores, com a área de marketing, comunicação, para debater assuntos estratégicos. Viu que não tinha necessidade. Primeiro ele começou a enxugar um pouco e viu que não tinha necessidade de tantas reuniões. Então ele diminuiu a quantidade de reuniões, cortou pela metade. Uhum. Ele mudou o método de comunicação dentro dessas reuniões. Proibiu a apresentação com slide. Então, essa foi Nossa.
uma mudança bem disruptiva aí dentro da Imagina, empresa. né? Imagina ele, né? Foi um super empresário. Imagina chegar ao ponto de ele falar: não, não vou fazer mais apresentação de slides. Realmente dá pra ver que não é tão eficiente assim. É porque ele acreditava que o tipo de apresentação com um modelo de slide, ele engessava aquele ambiente que poderia ser criativo. E aí deixa de trazer a colaboração, o pensamento das pessoas que estão ali em prol de algo novo. Apresentações que um só falava, ele não gostava. Ele tem até uma frase dele que ele fala que eu odeio como as pessoas usam apresentações de slides ao invés de pensar. Olha que interessante, né? Então ele fala também sobre pessoas confrontam os problemas criando uma apresentação. Quero que elas engajem, joguem questões na mesa ao invés de mostrar vários slides, né? As pessoas que sabem do que estão falando não precisam de PowerPoint. Bem importante, uma frase bem disruptiva aí. Então, sem dúvida, ele foi um cara que trouxe um ponto aí de mudança bem interessante. E, sem dúvida, as técnicas de Visual Thinking estavam presentes lá dentro da organização dele. E dentro das reuniões, as pessoas começavam a rabiscar, a treinar, enfim, e jogando as suas ideias ali, brainstorm, até conseguir chegar num consenso. Então foi muito usado a caneta ali, um quadro branco, para conseguir extrair as informações das pessoas. Então, assim, o PPT, ele empurra a informação, e quando você usa a técnica de desenho, quadro branco, coisas onde as pessoas podem colocar a informação, você puxa as pessoas. Então, um empurra e o outro puxa. Olha só, né, como é que é isso do Steve Jobs falar que as pessoas precisam se engajar dentro de uma reunião. Como isso muda essa nossa ideia, né? E aquilo que a gente entra na reunião pensando que, meu Deus, vai ser uma reunião super chata, eu já sei tudo que vai acontecer. E esse assunto é muito denso. Já muda para totalmente uma forma da pessoa entrar na reunião e pensar: gente, eu vou poder mostrar o que eu tenho, eu vou mostrar a minha ideia, eu vou poder conversar com as pessoas ao meu redor para a gente chegar num consenso muito melhor. Esse exemplo realmente foi muito legal. Mas, Gi, me diz pra ti, assim, quais são os maiores benefícios do Visual Thinking? O que faz dele ser tão eficiente? Então, Laura, toda a experiência, a vivência que eu tenho aplicado nesses últimos anos com essa ferramenta, eu tenho percebido a aproximação das pessoas. Então, a primeira coisa é a aproximação da equipe, né, em criar algo novo, em colaborar. Então, a gente percebe que as pessoas ficam muito mais engajadas quando elas ajudam a criar e vão sentindo ali que elas estão participando efetivamente de algo. Então, você começa a ver que o Visual Thinking, ele consegue dar uma visão completa também sobre o tema que está sendo abordado na reunião. Se em algum momento você perder, piscar ali ou der uns minutinhos de sono, se você olhar o que está escrito, o desenho, você consegue entender o contexto. Então, a gente pode entrar até nesse assunto de planejamento da comunicação interna, né? Falar de resultados mais eficientes das reuniões. Isso voltado para, por exemplo, quando a gente quer reduzir ruídos, falhas na comunicação. Então, assim, eu quero evoluir a performance da minha equipe, quero melhorar a comunicação. As pessoas estão fazendo trabalho, às vezes estão tendo retrabalho numa atividade porque foi mal entendida. Então, tudo isso é por conta da comunicação que foi feita de uma forma errada ou falha. Então, assim, a gente tem que saber usar a melhor ferramenta em cada cenário dentro da organização. Quando a informação ela é bem esclarecida dentro de uma empresa, você pode evitar crises internas, crises com seu cliente, coisas até irreversíveis, porque um problema de comunicação, de repente, com um cliente pode ser irreversível. Então, a partir dessa ferramenta, as pessoas, a partir do momento que ela olha um papel de uma reunião que ela não participou, ela vê os desenhos e as palavras-chave, ela consegue entender quais foram os assuntos abordados. E olha que interessante, né? Mesmo a pessoa não tendo participado, mas ela sabe do contexto que está acontecendo ali, se ela olhar toda a anotação, ela consegue entender o que foi abordado ali pelos colegas. Isso é muito legal, né? Vai ver uma vez uma pessoa tá numa reunião à parte, não pôde estar naquilo ali. Ela não perde nada, né? Não vai ter comunicação mal contada. Ela vai saber exatamente tudo dos pontos importantes. Isso realmente o Visual Thinking é incrível nessa parte. É muito comum, assim, o nosso cérebro, ele tende a se estressar quando a gente está em uma situação com muita informação densa, ou quando a gente sabe que precisa ter atenção muito ativa ali naquele determinado assunto.
Então, mesma coisa, o cérebro tende a se estressar. E aí, quando você começa a fazer as suas anotações, também não só numa apresentação, mas se você está do outro lado ali também, se você faz as suas anotações, é o momento que você faz com que o seu cérebro não perca tanto foco, dá aquela relaxada, não perde as lacunas ali das informações. É bom sempre a gente lembrar, né, que dentro de uma empresa, quando um colaborador ele entende o que precisa ser feito, facilita a execução das tarefas e minimiza os riscos de você perder um trabalho, né? Então imagina ali um desenvolvedor de software, desenvolveu toda uma parte de um código ali, 2 semanas de trabalho, e não era aquilo que precisava ser feito. Perdeu ali grana, sempre grana envolvida. Eu brinco assim, eu falo para as pessoas, começa a somar quanto custa as horas dessas pessoas dentro da reunião, quanto está custando essa reunião. Quando você vai numa reunião tem executivo, gerente, os analistas, especialistas, você começa a olhar, você fala, quanto custa uma reunião de 1 hora com todo esse pessoal? Então, a empresa gasta dinheiro, né? Então, lembrar que uma comunicação clara e eficaz ajuda a empresa a não gastar dinheiro de forma banal. Desperdício total. E quantas reuniões a gente já foi na nossa vida que no meio delas a gente pensava, eu não precisaria estar aqui, né? É verdade. Isso mesmo. Quando você começa a ver assim os colaboradores, eles colocam as informações em forma de desenho, assim, parece que a equipe inteira está participando, sabe? Todo mundo pertence àquele ambiente, né? Não só a pessoa que está lá na frente ali desenhando, mas todo mundo que está em volta, se causa um senso de pertencimento, né, dos participantes e faz com que eles queiram participar de mais projetos e mais coisas com essa mesma perspectiva, porque puxa, aquilo ali dá uma sensação boa. Por fim, assim, a gente pode entender que o pensamento visual dá assim, grandes ideias, né? E lugares novos para a gente pensar em como acelerar também tomadas de decisões, né? Como a gente descobre informações valiosas relacionadas ao nosso cliente, ao mercado, ao produto, enfim. Imagina uma reunião de venda, você chega e começa a criar com o seu cliente ali. Qual o seu problema, a sua dor? E começa ali. E vai desenhando, e o cliente construindo junto. Olha que legal o senso de pertencimento. O cliente fala, puxa, ele está entendendo a minha dor, ele está entendendo o que eu preciso. Então, assim, é fantástico para vendas, para time, para qualquer área, assim, é uma ferramenta fantástica, né? Exatamente. E a gente sabe, né? A gente já vivenciou, a gente sabe de muitos casos também que os colaboradores, eles não têm voz dentro de uma empresa, dentro de uma reunião, né? E muitas vezes esse mesmo colaborador pode estar dentro dele pode ter uma ideia super incrível, que poderia ajudar muito as dores dessa reunião, né? Uma valiosa informação que poderia ter sido compartilhada, na realidade é descartada. Então, isso o PPT também faz muito, sabe? Eu vejo muito que ele ingessa muito a reunião e as pessoas entram e saem de lá caladas. Então, o Visual Thinking seria perfeito para aquelas pessoas que elas querem compartilhar. Exatamente, Laura. E eu li um artigo do empresário e autor do livro Game Storm, do Dave Gray, onde ele fala que uma reunião padrão, as pessoas tendem a sentir ansiedade ou algum tipo de sofrimento emocional. Olha que legal. Pois é. Então, assim, a pessoa já entra numa reunião padrão com a tendência a ter ansiedade ou sofrimento emocional. E aí, o que acontece? Isso automaticamente gera uma resposta automática de fuga dentro do nosso cérebro, né? Ele faz com que as pessoas se fechem para a informação, porque é uma questão de defesa, né? Então, a pessoa não tem interesse para aprender algo novo, não quer estar ali naquele local, ela quer fugir. É a sensação mesmo de fuga. Muitos desses momentos, a gente começa a ver que uma apresentação que empurra uma informação, a tendência a acontecer a questão do estresse emocional, das pessoas quererem não sair, não ficar ali, é grande. Nossa, eu já fui em várias reuniões que o pessoal sentado do outro lado, uma pessoa apresentando, o pessoal do outro lado, falta quantos slides aí para acabar? Era assim, tipo, tá perto do almoço já, nossa, falta quantos slides? Então, assim, sensação de fuga total. Quem nunca ouviu isso numa reunião, numa empresa, né? Nesses 20 anos aí trabalhando no mercado, você ouve muita coisa, né? Tem muita reunião chata porque realmente o nosso corpo entende e já rejeita de cara. Então, como que você vai criar engajamento das pessoas
se você está usando uma ferramenta que ela empurra a informação e gera essa sensação de fuga, de estresse emocional. Então, para isso, a gente tem que pensar em outras formas de comunicação e outras ferramentas. E aí entra o Visual Thinking para ajudar a gente a resolver esses problemas de sofrimento emocional. Até porque o desenho, como é algo intrínseco do ser humano, isso traz uma leveza para o ambiente. Então, as pessoas gostam de ver. Então, assim, a gente pode fazer algumas comparações entre slide e Visual Thinking, por exemplo. No slide, a gente tem uma linguagem bem abstrata, né? Slides complexos, geralmente com fluxograma ou muito texto, e aí que pode trazer uma insegurança para quem está assistindo. Já o Visual Thinking, quando você traz desenho, fáceis de ser entendido, principalmente fáceis. Lembrando que quando a gente fala de Visual Thinking, você não vai aprender, a gente não está falando de arte, a gente está falando de como expressar a ideia. Então, assim, quanto mais simples, melhor. Eu falo que quanto mais rápido você conseguir fazer, melhor é. Então, quanto mais simples os traços, melhor. Não precisa fazer um negócio maravilhoso. Então, quando você usa o desenho, você faz de forma fácil e simples de ser entendido, isso fica leve e diminui a insegurança das pessoas durante uma reunião, por exemplo. Usando o PowerPoint, o apresentador ele é o único que se preocupa com o conteúdo. E todo mundo que está participando só quer saber quantos slides faltam para acabar para ir almoçar. Né? É verdade. E já no Visual Thinking, de uma certa forma, você está trazendo as pessoas para colaborar. Então, todos participam. Então, assim, acho que com essa explicação, Laura, deu para entender um pouco aí, né? Nossa, com certeza. Gi, a gente, ouvindo tu falar sobre o Visual Thinking, né, a gente consegue chegar na conclusão que, na realidade, o Visual Thinking ele não ajuda só na fluidez das reuniões. Ele ajuda na autoconfiança dos colaboradores, né? Ele abre esse espaço que é gigantesco. Essa possibilidade que abre para ele é gigantesca para ele poder compartilhar todas as ideias. Esse colaborador pode ver que ele tem realmente um espaço na empresa, que a empresa está olhando para ele. Isso no ambiente Exato. de trabalho muda engajamento, muda a proatividade, muda produtividade, muda tudo. Exatamente, Laura. Eu tenho percebido isso também durante os treinamentos. E aí, quando você começa a usar a ferramenta de Visual Thinking, as pessoas começam, puxa, olha que legal, consegui compreender melhor a informação. Olha a importância disso. A empresa está pagando um treinamento corporativo, está trazendo um instrutor de fora, trazendo, às vezes, uma certificação de fora, para dentro da organização. E você quer que a pessoa, que o colaborador, que a sua retenha o máximo de informação possível. Então, cada vez mais a gente tem que estimular o uso dessa ferramenta, porque ninguém quer pagar um curso para um profissional e daqui 3 dias ele lembrar só 10% ou nada. Então, você faz um investimento de capacitação para os seus colaboradores, sabendo que aquilo não vai ficar só em sala de aula. E aí, quando um instrutor leva isso também, pessoas querem copiar, vão fazendo junto, eles acham legal, assim. Então, de uma certa forma, você induz a pessoa também a fazer o desenho dela. Na própria anotação, ela faz o mesmo desenho. Então, isso é muito legal. Você está tirando dinheiro do seu bolso também, faça a sua anotação dos seus estudos, para que você extraia ao máximo, né, aquele conteúdo importante para você levar para o seu dia a dia. E Gil, uma coisa que eu estava pensando também é essa surpresa que o Visual Thinking causa nas pessoas, né? Quando tu chega numa reunião e a pessoa, o apresentador fala, gente, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente não vai usar slide, a gente vai usar o Visual Thinking. A surpresa da pessoa em ver que aquilo é diferente já traz uma sensação super positiva, né? Então, eu achei o mais legal também dessas reuniões, eu acho que é a sensação positiva que o Visual Thinking traz para o colaborador. Gi, então, muito obrigada, eu queria te agradecer por vir aqui e esclarecer todas as nossas dúvidas, porque eu tenho certeza que essas dúvidas sempre acabam pegando alguma pessoa desprevenida, né? O que eu posso fazer de diferente? Muito obrigada mesmo. E por nos mostrar também que é importante a gente ter o Visual Thinking dentro do nosso ambiente corporativo. Legal, Laura. Eu que agradeço a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês se interessaram mais ainda sobre esse assunto, vocês podem buscar a gente nas redes sociais. Tem vídeos no YouTube, tem vídeo falando sobre criatividade, como que a gente estimula mais a criatividade, né?
Então, assim, fiquem ligados que em breve a gente vai também lançar mais conteúdos, mais dicas, informações. E é um assunto que eu estou apaixonada e com certeza estou muito feliz em poder compartilhar com vocês. Obrigada, até breve. A gente se encontra aí nos próximos vídeos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais.